Olá pessoal, boa tarde. Bom, rapidamente o professor João já me apresentou. Sou Fernando Lopes, sou do sócio da MVision, sou formado em Engenharia Mecatrônica aqui na Poli em 2015. Então, rapidinho, em 10 minutos eu vou contar para vocês o que é MVision e um pouquinho das nossas soluções. Bom, o que a gente faz? A gente desenvolve algoritmos de inteligência artificial para análise de imagem. Então, a gente usa técnicas como redes neurais, machine learning para fazer análise de fotos. A gente não usa soluções prontas, como alguns outros concorrentes usam, tipo do Watson, da IBM, ou algumas outras plataformas já prontas, que o pessoal são mais aplicadores da tecnologia do que desenvolvedores. A gente realmente desenvolve nossos softwares. Qual é a ideia da empresa, né? Qual é o problema que a gente resolve? É como você controla processos visualmente. Então você tem dois jeitos. O que é mais usado aqui no Brasil, para fazer controle de qualidade, por exemplo, é manual. Então, pessoas. Você tem um monte de gente olhando a qualidade de embalagem em um determinado ponto lá do processo de alguma indústria. Isso tem alguns problemas. Você tem uma baixa produtividade, você tem um alto custo e, principalmente, elevadas taxas de erros. Porque as pessoas não foram feitas para ficar olhando um produto durante 8 horas seguidas e determinar a qualidade. A pessoa cansa, a pessoa se distrai, a pessoa conversa. Então, a gente vem para solucionar esse tipo de problema. Outro jeito, que daí já é um pouco mais feito mais no exterior, são com câmeras tradicionais. Você tem câmeras como da Kogan, alguns outros fabricantes. E quais são os problemas dessas câmeras? Principalmente o alto custo, e elas resolvem problemas mais simples. A gente se propõe a resolver problemas mais complexos. Eu vou mostrar aqui 3 cases para vocês entenderem melhor. Problemas como ver se o código de barras está certo, ver se uma garrafa está com a tampinha no lugar. Problemas assim mais simples de serem resolvidos. Então, qual é a ideia da nossa solução? A gente traz esse conceito de juntar essas 3 tecnologias numa só e formar uma câmera inteligente. Então, a gente tem um PC embarcado, um mini PC, uma câmera e, principalmente, nossos algoritmos de inteligência artificial. A gente junta tudo isso num único hardware, embarca o nosso algoritmo e a gente tem as nossas câmeras inteligentes, que a gente chama aqui do sistema ESOS. Então, aqui você pode ver a foto do produto. Assim, por fora parece muito uma câmera comum, é essa mesma ideia, ela ser compacta, ela ser resistente, você conseguir instalar em qualquer lugar. E dentro tem toda a nossa eletrônica embarcada que a gente desenvolveu e nossos algoritmos. Bom, parte mais interessante, né? Como aplicar isso e como trazer valor para as indústrias. Esse é um case que o primeiro que a gente fechou dessas câmeras inteligentes, a gente está fazendo em parceria com a Citrosuco e com a JBT, que é uma multinacional que fabrica essas máquinas. O que é essa máquina aqui? Ela é uma extratora de suco de laranja. Então, nas empresas aí de suco de laranja, Citrosuco, Botrale, Dreyfus, as laranjas entram nessa máquina, ela tem 2 galinhas mecânicas que faz a extração do suco e joga a casca fora. Qual que é o problema que eles têm lá? Como as laranjas vêm direto do campo, vem muito objeto estranho. Então, vem muito galho, pedra. E quando chega aí na hora das máquinas extratoras, arrebenta todo o maquinário. Eles gastam alguns milhões por ano com manutenção desse maquinário. Então, o que a gente fez? Estamos colocando lá nossas câmeras inteligentes, ela fica filmando a entrada das laranjas. Isso foi o teste que a gente fez ano passado na planta piloto deles. Ela fica filmando as entradas da laranja. Quando identifica que entra alguma coisa que não é laranja, ele já desliga a máquina e avisa uma central, para o operador ir lá tirar o objeto estranho. Então, com isso a gente vai economizar muito manutenção. Outra ideia também que a gente quer fazer no futuro, que a gente já está fazendo, na verdade, a gente consegue trazer dados para o cliente também. Por exemplo, a Citrosuco vai saber na linha lá que tem 180 lá em Matão, eles têm 180 dessas extratoras, vai saber quanto de laranja está passando, onde está passando mais laranja, onde está ocioso, onde está menos, que tipo de objeto estranho está vindo, de que lote que veio, qual a qualidade das laranjas. Então, tudo isso a gente consegue extrair usando nossa câmera inteligente e análise das fotos. Então, está aí um exemplo da aplicação da nossa tecnologia. Um outro que a gente fez com o PIP2 da FAPESP, que, aliás, sempre ajudou muito a MVision, graças a Deus que existe FAPESP. E esse aqui é para selecionar mudas de eucalipto. A gente vendeu para a Suzano, que é a maior produtora mundial de celulose, agora eles comparam a fibra. Qual que é o problema lá? Antes de você plantar as mudas em campo, você tem que selecionar elas, de acordo com alguns critérios, tipo a altura da muda, número de folhas, diâmetro. Era um processo que era feito manualmente antes, conforme eu já expliquei, tem todos aqueles problemas. Então, o que a gente fez? A gente, em parceria com uma ferramentaria lá em Jundiaí, desenvolveu essa máquina, colocou a nossa câmera inteligente lá, ela vai fotografando as mudas, determina a qualidade, a categoria dela e vai fazendo a seleção. Isso aí já é uma máquina, né? É um dispositivo mecatrônico. Nesse caso, a gente também fez a mecânica e a eletrônica junto com o pessoal de Jundiaí. Mas o core, né, toda a inteligência, que é a parte da câmera inteligente, é o nosso produto ali.
Então, seleção de mudas de eucalipto para Suzano, para o viveiro deles lá em Alambari, um outro case nosso. Esse último é mais recente, de um mês para cá, a gente está falando com a BRF. A ideia é a gente qualificar a carcaça de frango deles. Eu ainda não fui ver lá a linha de produção deles, mas pelos que eles me explicaram, eles têm um problema lá que em determinada parte da linha de produção deles, eles precisam ver quanto de carne tem nessa carcaça nojenta de frango aí. E é feito manualmente hoje, de 1 em 1 hora eles param a linha deles, vai lá um operador, tira essa carcaça, raspa a carne e pesa. Eles querem que seja bem mais rápido, querem que seja de 100% da produção deles. Então o que a gente está fazendo? Colocando uma câmera inteligente lá, ela vai filmando as carcaças, vai falando essa está boa, essa está ruim, essa está mediana, e vê da produção todas e o real time, né? Então aí 3 cases, a gente tem alguns outros, mas eu escolhi esses 3 aí para mostrar para vocês da possibilidade de aplicação que a gente tem de produto hoje. A gente está com esses setores, mas principalmente nos 2 primeiros ali, na agroindústria, né? No overlap daqueles 2. 95% do nosso faturamento vem desses segmentos. Mas a gente, no médio e longo prazo, quer expandir também para segurança, varejo, saúde. Inclusive, estamos conversando com alguns players. O pessoal de varejo vai procurar a gente do Grupo Pão de Açúcar, uma consultoria que faz serviço para o Grupo Pão de Açúcar para monitorar as gôndolas. A gente vai falar com a Einstein, uma aplicação na área de saúde. Segurança também conversando com alguns players aqui do Brasil. Então, a ideia é a gente expandir essa linha de câmeras inteligentes para fora da agroindústria no futuro. Rapidamente, nosso modelo aqui de negócio a gente usa o modelo de assinatura mensal, modelo de software como serviço, a gente está todo mundo bem familiarizado com esse modelo. Algumas parcerias, a gente tem uma parceria formal com a Embrapa, lá de São Carlos, aqui com a USP, com o Laboratório de Inovação lá em Nova Lage, com a FAPESP, a gente tem uma relação desde o começo da empresa com a FAPESP. E ano passado a Mvisa e outras 5 startups se juntaram para formar a ABRIA, que é a Associação Brasileira de Inteligência Artificial. E esse ano a gente está começando a fazer alguns eventos, está saindo do papel a associação. Só um pouquinho aqui da nossa trajetória, a gente ganhou alguns prêmios aí ao longo desses 3 anos. O meu TCC, que foi a seletora de mudas de eucalipto, ele foi financiado pelo Instituto TIM, um programa bem legal que eles têm de financiar TCCs nas universidades, inclusive cresceu bastante, a gente foi da primeira turma. Logo depois a gente aplicou o nosso TCC ainda aqui, quando a gente estava estudando aqui na Poli ainda, para o Prêmio Santander de Empreendedorismo. Eram 24 mil inscritos, a gente ficou entre os 5 vencedores. Pegamos depois o PIP2 da FAPESP, tudo isso aqui com aquele projeto de eucalipto. A gente começou um projeto de cana-de-açúcar, que eu não mostrei aqui para vocês, mas prêmios com ele também. O Prêmio Odebrecht de Desenvolvimento Sustentável ano passado, o Prêmio Novacana lá em Ribeirão Preto, e acabou de sair um PIP fase 3 da FAPESP para a gente desenvolver essa tecnologia. Então, para finalizar aqui, nossa equipe, todo mundo aqui de casa, então todos formados aqui na Poli. Eu e o Veloso na mecatrônica, o Henrique na mecânica, esses são sócios. A gente está separado hoje, eu fico com o financeiro e com o operacional interno, ou seja, o back-office da empresa, RH, compras, jurídico, toda aquela burocracia de pagar imposto, toda aquela parte divertida. O Veloso é o nosso comercial, ele é o cara que fala com o cliente, era o cara de vendas, e o Henrique é mais da execução e gestão dos projetos, era o cara que entrega, faz a instalação do equipamento, faz a manutenção. E a gente tem nosso time de desenvolvimento, o Cassiano lá da USP de São Carlos. Cassiano, vale destacar, ele trabalhou 4 anos na Motorola, desenvolvendo as câmeras dos celulares Android lá deles aqui no Brasil. A gente conseguiu trazer ele para a nossa equipe agora, ele manja muito de visão computacional e inteligência artificial. Temos os 2 Lucas aqui da Poli, o Lucas Júlio, engenheiro elétrico, o Lucas Sobrinho, cientista da computação. Ele fez Poli e mudou para o IME. Eles são da parte de inteligência artificial, inclusive criaram um grupo Turing, que é um grupo de extensão de inteligência artificial aqui da Poli. Eles são um dos que estão encabeçando essa iniciativa. E o Aleph, que ajuda a gente na parte mecatrônica, mais a parte mecânica e eletrônica. Ele é técnico mecatrônico pelo Senai. Agradecer a oportunidade aí, professor João, mais uma vez, chamar a gente para divulgar a empresa. Agradecer a todo mundo que está envolvido, a Poli, ao PRO. E é isso, pessoal. Rapidamente, aí segue meus contatos. Quem quiser conversar depois, eu estou totalmente à disposição aí. Obrigado pelo tempo de vocês.